História de uma alma. Foi de tarde, na volta das vésperas, que encontrei a ocasião para falar com meu paizinho querido. Tinha ido sentar à beira da cisterna e aí, de mãos juntas, contemplava as maravilhas da natureza. O sol, cujo fogo tinha perdido o ardor, dourava a copa das altas árvores onde os passarinhos cantavam alegremente sua oração vesperal. A bela figura de papai tinha expressão celeste. Sentia que a paz inundava seu coração. Sem dizer uma única palavra, fui sentar-me ao seu lado, já com os olhos lacrimejantes. Ele olhou-me com ternura e, pegando minha cabeça, encostou-a no seu peito, dizendo: "Que tens, minha rainhazinha? Me conte." Levantando-se como para dissimular sua própria emoção, andou lentamente segurando sempre minha cabeça em seu peito. Em meio às lágrimas, confidenciei meu desejo de ingressar no Carmelo. Então as lágrimas dele vieram misturar-se às minhas, mas não disse uma palavra para desviar-me de minha vocação. Contentando-se apenas em observar que eu era ainda muito nova para tomar uma decisão tão séria, defendi tão bem minha causa que, com sua natureza simples e reta, convenceu-se de que meu desejo era o de Deus, e na sua fé profunda exclamou que Deus lhe fazia uma grande honra pedindo-lhe assim suas filhas. Continuamos por longo tempo o nosso passeio. Aliviado pela bondade com a qual meu incomparável pai tinha acolhido as confidências, meu coração expandia-se no dele. Papai parecia gozar dessa alegria tranquila nascida do sacrifício aceito. Falou-me como um santo, e gostaria de lembrar-me das palavras dele a fim de escrevê-las aqui, mas conversei-as tão sublimadas que se tornaram intraduzíveis. O que recordo perfeitamente é da ação simbólica que meu rei querido cumpriu sem o perceber. Aproximando-se de um muro baixo, mostrou-me florzinhas brancas semelhante a lírios em miniaturas, e colhendo uma dessas flores, entregou-a a mim, explicando o cuidado com que Deus a fizera e a conservava até aquele momento. Ouvindo-o falar, pensava ouvir a minha história. Tal era a semelhança entre o que Jesus tinha feito para sua florzinha e para a pequena Teresa. Recebi essa florzinha como uma relíquia e vi que, ao colhê-la, papai tinha arrancado as raízes todas sem quebrar nenhuma. Parecia destinada a viver ainda, numa outra terra, mais fértil que o termo limo, onde vivera suas primeiras manhãs. Era essa mesma ação que papai acabava de fazer para mim alguns instantes mais cedo, permitindo-me subir a montanha do Carmelo e deixar o manso vale testemunho dos meus primeiros passos na vida. Coloquei minha florzinha branca na minha imitação, capítulo intitulado de que é preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. Ainda está aí. Mas o caule quebrou-se junto à raiz, e Deus pareceu demonstrar com isso que quebraria em breve os laços da sua florzinha e não a deixaria murchar na terra. Após obter o consentimento de papai, pensava poder voar sem temor para o Carmelo, mas numerosos e dolorosos empecilhos iam experimentar ainda a minha vocação. Foi com tremor que anunciei ao meu tio a resolução tomada. Ele me deu todas as mostras de ternura possíveis, mas não a permissão de partir. Pelo contrário, proibiu falar-lhe da minha vocação antes dos meus 17 anos. Era, dizia ele, contrário à prudência humana deixar uma menina de 15 anos ingressar no Carmelo. Aos olhos do mundo, essa vida de carmelita era a vida de filósofo, e seria grande prejuízo para a religião deixar uma criança sem experiência abraçá-la. Todos falariam disso e etc. Disse-me até que para decidi-lo a me deixar partir teria preciso um milagre. Vi logo que todos os raciocínios eram inúteis e retirei-me com o coração mergulhado na mais profunda amargura. Meu único consolo era a oração. Pedi a Jesus para fazer o milagre exigido, pois por esse preço poderia responder ao pedido dele.
Passou-se um tempo bastante longo antes que me ousasse falar novamente com meu tio. Custava-me muito ir à casa dele, e ele parecia não mais pensar na minha vocação. Soube mais tarde que minha grande tristeza o influenciou muito ao meu favor. Antes de fazer brilhar em minha alma um raio de esperança, Deus quis mandar-me um martírio muito doloroso que durou 3 dias. Oh, nunca compreendi tão bem como durante essa provação a dor da Santíssima Virgem e de São José, procurando o divino menino Jesus. Estava num triste deserto, ou melhor, minha alma parecia uma frágil embarcação, entregue sem piloto à mercê das ondas tempestuosas. Sei, Jesus estava aí dormindo na minha barquinha, mas a noite estava tão escura que não podia vê-lo. Nenhum relâmpago vinha rasgar as espessas nuvens. Luz bem triste e dos relâmpagos, mas se uma tempestade tivesse ocorrido, eu tinha conseguido ver Jesus por um instante. Mas era noite, noite profunda da alma. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só, sem consolo, nem por parte da terra, nem por parte do céu. Deus parecia ter me abandonado. A natureza parecia tomar parte da minha amarga tristeza. Durante esses 3 dias, o sol não liberou um único raio e a chuva caiu torrencialmente. Notei que em todas as circunstâncias graves da minha vida, a natureza era a imagem da minha alma. Nos dias de lágrimas, o céu chorava comigo. Nos dias de alegria, o sol mandava com fartura seus alegres raios e o azul não comportava nenhuma nuvem. Enfim, no 4º dia, um sábado, dia consagrado à doce rainha dos céus, fui visitar meu tio. Que surpresa! Vendo-o olhar-me e fazer-me entrar em seu escritório sem que eu lhe tivesse manifestado o desejo. Começou por me censurar brandamente por parecer ter medo dele e disse-me não ser necessário pedir um milagre, que tinha apenas pedido a Deus que lhe desse uma simples inclinação de coração e fora atendido. Ah, não fui tentada a implorar por um milagre. Para mim o milagre havia sido concedido. Meu tio havia mudado. Sem fazer alusão nenhuma, a prudência humana disse-me que eu era uma florzinha que Deus queria colher e não se oporia mais. Essa resposta definitiva era verdadeiramente digna dele. Pela 3ª vez, esse cristão de uma outra idade permitia que uma das filhas adotivas do seu coração fosse sepultar-se longe do mundo. Minha tia também foi admirável em ternura e prudência. Não me lembro de, durante minha provação, ela ter dito uma palavra sequer que pudesse ter agravado a minha tristeza. Via que tinha pena da sua pobre pequena Teresa. Por isso, depois que obtive a autorização do meu querido tio, deu-me a dela, mas não sem manifestar de 1000 maneiras que minha partida lhe causaria muita aflição. Aí nossos queridos familiares estariam longe de pensar, então, que iriam renovar 2 vezes ainda o mesmo sacrifício. Mas, ao estender a mão para pedir sempre, Deus não oferecia vazia. Seus mais queridos amigos puderam servir-se com fartura da força e da coragem de que tanto precisaram. Meu coração está me levando muito longe do meu assunto. Volto quase contra gosto, depois da resposta que meu tio compreendeis. Madre, com que alegria voltei aos Bucionetes, debaixo do belo céu, totalmente livre de nuvens. Na minha alma também, a noite tinha ido embora. Jesus acordara e me devolvia a alegria. Os ruídos das ondas endurecera. O lugar da ventania da provação, uma brisa leve enchia minha vela e pensei chegar logo à margem abençoada que avistava perto de mim. De fato, parecia muito perto da minha barquinha, porém mais de uma tempestade se levantaria e esconderia da minha vista o farol luminoso, fazendo minha alma recear o afastamento sem volta da praia tão ardentemente desejada. Poucos dias após ter obtido o consentimento do meu tio, fui vos visitar. Querida madre, eu vos falei da minha alegria por terem as provações chegado ao fim.
Mas qual não foi minha surpresa e minha aflição ao ouvir de vós que o superior não permitia meu ingresso antes de eu atingir 21 anos. Ninguém tinha pensado nessa oposição, a mais invencível de todas. Porém, sem perder a coragem, fui com papai e Celina a encontrar nosso padre, a fim de tentar demovê-lo, mostrando a ele que eu tinha vocação para o Carmelo. Ele nos recebeu muito friamente, embora meu incomparável paizinho tivesse juntado seus argumentos aos meus. Nada pôde alterar a disposição. Disse que havia perigo na demora, que podia levar uma vida de carmelita em casa, que embora não tomasse a disciplina, nem tudo seria perdido. Enfim, acrescentou ser apenas o representante do senhor bispo, e se esse me autorizasse a ingressar, ele não teria mais nada para dizer. Saí chorando. Felizmente estava escondida atrás da minha sobrinha, pois chorava muito. Papai não sabia como me consolar. Prometeu levar-me a Baieux logo que eu quisesse, pois estava resolvida a alcançar minha meta. Disse que iria até o Santo Padre, se o senhor bispo me negasse a entrada no Carmelo aos 15 anos. Muita coisa ocorreu antes da minha ida a Baieux. Por fora, minha vida parecia a mesma. Estudava, tomava lições de desenho com Celina e minha hábil mestra achava em mim muito pendor pela sua arte. Crescia no amor a Deus, sentia em meu coração impulsos desconhecidos até então. Tinha às vezes verdadeiros êxtases de amor. Uma tarde, não sabendo dizer a Jesus quanto o amava e como desejava que ele fosse amado e glorificado em todo lugar, pensei com amargura que não poderia nunca receber no inferno um único ato de amor. Então disse a Deus que para agradar a ele eu consentiria a ser mergulhada nele, a fim de que ele fosse amado eternamente nesse lugar de blasfêmia. Sabia que isso não podia glorificá-lo, sendo que ele só deseja nossa felicidade. Mas quando se ama, sente-se necessidade de dizer 1000 bobagens. E eu falava assim, não é porque não desejasse o céu, mas então meu céu consistia só no amor que sentia. Como São Paulo, que nada poderia separar-me do objeto divino que me seduzira. Antes de deixar o mundo, Deus concedeu-me a graça de contemplar de perto almas de crianças. Sendo a última da família, nunca tinha tido essa felicidade. Eis as tristes circunstâncias que levaram a isso. Uma pobre mulher, parente da nossa empregada, morreu jovem deixando 3 criancinhas. Durante sua doença, guardamos em casa as 2 meninas, tendo a mais velha apenas 6 anos. Cuidava delas o dia todo e era uma grande satisfação para mim ver com quanta candura acreditavam em tudo que lhes dizia. É preciso que o santo batismo deposite nas almas um germe muito profundo das virtudes teologais, para que se manifestem desde a infância e que a esperança dos bens futuros baste para fazer aceitar sacrifícios. Quando queria ver minhas 2 meninas bem conciliadas, em vez de prometer brinquedos e bombons, aquela que cederia em favor da outra, falava-lhes das recompensas eternas que o menino Jesus daria no céu às crianças bem comportadas. A mais velha, cuja razão começava a se desenvolver, olhava-me com os olhos brilhantes de alegria, fazia-me 1000 perguntas gentis sobre o menino Jesus e seu belo céu, e prometia-me com entusiasmo ceder sempre em favor da irmã, dizendo que nunca na vida esqueceria o que lhe havia dito, a grande senhorita, pois era assim que me chamava. Vendo de perto essas almas inocentes, compreendi ser grande infelicidade não formá-las bem desde seu despertar, quando são como cera mole, sobre a qual se pode depositar tanto as impressões das virtudes como a do mal. Compreendi o que Jesus disse do Evangelho, que seria melhor ser lançado ao mar do que escandalizar uma só dessas crianças. Ah, quantas almas chegariam à santidade se fossem bem dirigidas! Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.